Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Aqui quem fala é o professor João Marcelo. Estamos aqui em mais um vídeo no nosso módulo de Excel. Na verdade, não mais um vídeo em nosso módulo de Excel, mas sim o primeiro vídeo em Excel. Ok, gente? Nós estamos aqui para dar uma introdução para vocês de como funciona esses grandes softwares, que ele também faz parte do pacote Office. Eu gosto de falar, gente, que o Excel ele é uma ferramenta muito boa, que ela vai desde coisas bem mais simples até coisas extremamente complexas. É com ele, gente, que é o carro-chefe da maioria das empresas aí da utilização do Office, né? Além do próprio Word. O Word e o Excel, digamos que são os dois principais. Porém, Excel, gente, ela se torna um software extremamente essencial, principalmente para empresas de contabilidade, empresas de administração, até mesmo, né, secretariado, entre outros. Por quê, gente? Porque com Excel eu posso mexer com fórmulas, com tabelas, com funções matemáticas, com facilitações, dentre várias outras coisas. Eu estou mostrando aqui um pouco, gente, dos modelos que nós temos no Excel, assim como nós temos tanto no PowerPoint quanto no Word, né? Você já conhece um pouco sobre isso, né? Então, gente, eu vou vir aqui com uma pasta em branco. Hoje eu vou dar uma introdução. Vocês podem ver que eu tenho aqui várias partes, né, na horizontal de A até W aqui no canto, mas vai infinitamente, tá, gente? Depois que ele chega no Z, ele reseta. E mesma coisa dos números. Bem, gente, eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Quando eu trabalho com Excel, quando eu trabalho com tabelas, eu tenho que pensar principalmente esses carinhas aqui. Esses marcadores aqui são as minhas células. Essas minhas células, eles servem para eu botar as minhas informações aqui dentro e organizar elas. E essas informações são organizadas sempre na horizontal versus a vertical. Uma tabela de duas dimensões, ok, gente? Vertical versus vertical, né? Versus horizontal. Esse cruzamento das informações, gente, para quem já brincou de batalha naval, já jogou, coisa assim do gênero, ele serve para a seguinte forma. Opa, deixa eu, para vocês visualizarem um pouco melhor, saiu um pouco o meu cursor aqui. Acho que vocês já estão vendo agora melhor um pouco. Mas horizontal, vertical, ok? Então, para que serve essas funções aqui, essas montagens de cada uma dessas informações? Bem, gente, essas informações, se organizadas de maneira efetiva, elas ajudam muito a visualizações, ao organizar alguns tipos de ideias, dentre outros. Além da própria fórmulas de matemática que são feitas a partir dessa forma bidimensional. Como assim, professor? Não estou entendendo nada, você está falando coisas muito complexas, etc. Como é que eu vou fazer isso? Bem, calma, jovem gafanhoto, vamos por parte. Vou selecionar aqui essa pequena célula aqui. Eu vou escrever alguma coisa dentro, tipo, olá. Olá, só olá mesmo. Olá. E lá embaixo eu vou escrever turma. Vocês podem ver que está organizado de forma, né, parecido com batalha naval. Eu tenho aqui a célula que está na posição B2. Aqui em cima vocês podem ver, B2. Enquanto isso aqui está na informação, está na B3. Se eu for jogar essa informação para cá, literalmente arrastar, né? Vim aqui nessa parte aqui de baixo, né, em volta. O meu cursor ele já muda para uma direcional, eu arrasto ele. Ok, gente? Só para quem ficar em dúvida como eu fiz isso. Agora está na posição C3, entendeu? Mais ou menos assim, dessa maneira. Tá, professor, não estou vendo nenhuma utilização. Isso eu poderia fazer com Word. Sim, você tem razão. Porém, vamos fazer isso agora um pouco mais bem trabalhado. Vocês podem ver que quando eu escrevo aqui, tudo isso está dentro da minha tabela. Essa minha tabela, eu escrevi uma coisa aqui aleatória aqui, gente. Deixa eu só escrever aqui, teste. Eu vou selecionar essa tabela, essa célula. Se eu vir aqui no meu ribbon, página inicial, que ele já está bem parecido com, tirando essas partes aqui, com as coisas que a gente já viu no Word, no PowerPoint, entre outros, eu tenho essa partezinha aqui, esse pequeno botão, que é um botão de bordas. Essas bordas, gente, elas vão manipular as bordas das minhas células que estão selecionadas. Nesse caso, estou selecionando a borda de B3. Então, eu quero que ele tenha o quê? Todas as bordas. Teve aqui todas as bordas em volta. Eu quero que as bordas externas sejam espessas. Opa, estava selecionado aqui. Vocês podem ver até que as bordas daqui viraram espessas. Vou ter dar um Ctrl Z e fazer aqui. Pronto. Ah, não, eu quero que ele fique sem borda.
ele ficou aqui sem a sua borda. Essas linhazinhas aqui mais fracas que vocês estão observando, gente, elas não vão aparecer na hora que eu for imprimir. Lembrem-se disso. Elas só estão aqui para organização mesmo. Vou botar aqui que eu quero só a borda da direita. Então, eu só vou botar a borda na linha da direita. Se eu for marcar esses dois aqui, por exemplo, eu quero botar a borda na linha de cima, superior. Ele vai botar dentre as duas que eu marquei. Por aí vai indo. Entendeu, gente? Não tem muito segredo. Você vai marcar, vai mudar o que você está selecionando. Corta. Bem, se eu quiser continuar aqui e escrever uma grande informação, como por exemplo a tabela da lojinha do Tadeu, bem, se eu quiser escrever uma grande informação aqui, por exemplo, vou montar uma grande tabela aqui com vocês, uma tabela de uma loja. Por exemplo, vou botar aqui loja do Professor João. Professor João. Uma loja de roupas. Vocês podem ver que quando eu boto aqui, a informação ela ultrapassa a minha linha, minha tabela A1, né? A1. Vocês podem ver que a minha linha ela acaba aqui, minha tabela, minha borda. Porém, a informação ela continua. Se eu for clicar aqui, é minha tabela B. Se eu for escrever alguma coisa, por exemplo, teste, fica cortado. E não é isso que eu quero, né? Eu quero que a minha tabela ela preencha toda essa parte aqui, toda essa forma. Eu tenho duas formas de fazer isso. Primeira é vindo aqui em cima, na minha parte horizontal das minhas letras, e arrastando a minha largura. Então, eu aumento o limite da minha tabela A. Porém, eu fazendo isso, eu aumento o limite de todas as minhas tabelas A subsequentes. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Então, se eu quiser escrever aqui embaixo, por exemplo, um ID, identificação, olha como é que o meu ID ficou estranho. Eu não queria que ele tivesse espaço todo. Então, nós podemos fazer da seguinte maneira. Que é o quê? Que é mesclar essas células aqui, transformar a célula A, B e C em uma coisa só. Então, como é que eu faço isso? Eu vou selecionar as minhas células, A, B, C. Okay. Vou vir aqui no meu botão mesclar e centralizar. Quando eu faço isso, eu transformei a minha célula A1, B1, B e C1 em uma célula apenas só. Aqui é a célula A1, bem grande. Então, se eu quiser editar aqui, ele está separado dos demais. Se eu quiser botar aqui ID, também está diferente. Opa! Dá para fazer algumas coisas diferentes, uma coisa interessante. Então, vou continuar a minha tabela. Eu quero que aqui seja meio que o meu título, né? É sempre bom. Eu, quando começo a fazer uma tabela, eu já tenho uma noção do que eu quero fazer, como eu vou fazer ela e como eu vou demonstrar essa informação. Eu vou dividir ela por nome principal da tabela e aqui uns pequenos subtítulos, né? Subtítulos do que eu vou fazer. Aqui vai ser o ID. Aqui eu vou botar qual é o item que eu vou estar utilizando. Item. Aqui eu vou colocar a quantidade que eu tenho desse item. Vou botar QNT. E aqui eu vou botar o preço do meu item. Ok? Acho que já está mais que suficiente. Bem, se eu quiser, eu posso selecionar essas informações aqui, gente. E fazer que nem eu fazia no meu Word, que é deixar eles centralizados, né, com alinhamento centralizado. Tudo isso no meu ribbon, página inicial. Ok? Bem, agora eu quero botar o meu ID, né, desses itens. Vou botar como ID1, ID2, ID3, ID4, por aí vai indo. Eu teria que escrever 1, 2, 3, 4 um embaixo do outro? Não. Por que, gente? Não. No Excel, eu tenho umas ferramentazinhas, eu tenho umas formas de trabalhar como se tivesse uma pequena inteligência artificial aqui dentro. Como assim uma pequena inteligência artificial aqui dentro, gente? Bem, ela trabalha a partir de lógica matemática, né? Lógica de padrões. Vou mostrar isso para vocês na prática. Por exemplo, aqui eu vou botar 1, aqui embaixo eu vou botar 2. A lógica aqui seria 3, aqui 4, aqui 5, por aí vai indo. Bem, eu vou mostrar aqui, ó, no computador, essa é a minha lógica. 1, 2. Então eu tenho um valor, depois esse valor mais 1. Se eu vir aqui nesse pontinho aqui, que está um pouco maior no final, esse verde escuro, e puxar para baixo, vocês podem ver, ó, opa, já tem um 3 aqui, ó, do lado. Se eu for puxar para baixo, ó, 4, soltei, 1, 2, 3, 4. Eita, como isso foi feito? Porque eu ensinei a lógica aqui.
a lógica do 1, depois o 2, depois ele entendeu que viria o 3, depois viria o 4. Isso também se aplica com outras coisas. Por exemplo, eu quero botar aqui todos esses meus itens aqui, apesar deles terem códigos diferentes, né, IDs diferentes, eles são todos camisas. Porém, camisas de preços diferentes. Então, como é que eu vou ter que escrever camisa várias vezes? Não. Agora eu vou puxar aqui no meu verde e vou ficar repetindo. Por quê? Qual é a lógica? A lógica camisa repete. Conseguiram pegar mais ou menos a ideia? Bem, isso aqui, gente, são as fórmulas básicas do Excel. Já vamos continuar trabalhando com isso. Vou botar aqui uma quantidade aqui aleatória de quanto eu quero que cada camisa tenha. Por exemplo, aqui eu tenho 5 camisas, aqui eu tenho 8 camisas, enquanto aqui eu tenho 2 camisas e aqui eu tenho 6 camisas. Opa! O que é isso, professor? Já vou explicar o que deve ter acontecido aqui, o que a gente pode corrigir. Vocês podem notar que aqui no 8, no 2 e no 6 ele identificou como se fosse um valor monetário, mas eu não quero que seja um valor monetário. Então eu vou formatar esse meu valor aqui, esses números que vieram aqui, para um valor que não seja monetário. Como é que eu faço isso, professor? Bem simples. Da mesma forma que eu seleciono aqui e deixo eles centralizados, eu tenho um botão de formatação aqui. Então vou selecionar todos eles. Eu tenho esse botãozinho aqui, que é um botãozinho de valor de contabilização. Nesse valor de contabilização, eu posso botar se ele é dinheiro ou não. Então vou clicar, transformou aqui em dinheiro, vou clicar de novo. Bem, gente, quando eu seleciono tudo virou monetário. Não é isso que eu quero, né? O que eu quero, na verdade, é transformar tudo isso aqui em numérico. Se eu vim aqui, nessa forma aqui, nesse meu quadradinho, ele serve para que eu possa mexer no formato do meu número. Nesse caso, ele está com formato contábil. Quando eu clico aqui, ele vira de dinheiro. Porém, eu quero vir aqui, selecionar, e eu quero que ele seja, no caso, um número. Ué, professor, mas nesse caso ele ficou com 00. Bem, se eu vim aqui, todo mundo sabe que o 5, né, sozinho, na verdade ele tem 1,0000000, por aí vai indo. Mesmo que não esteja ali aparecendo pra gente. Então, eu vou simplificar, vindo aqui, ó, diminuir o número de casas decimais. Então, eu quero que não tenha casas decimais. E ele sumiu aqui. Vou deixar todos centralizados. Por aí vai indo. Gente, mais uma vez, ó, quero transformar em monetário, seleciono, clico aqui nesse meu desenhozinho de moeda, virou real. Não quero que vire número, seleciono, ó, tem geral, contábil, data. Depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, mas eu quero que ela seja numérica. Os meus números eles vieram com um valor decimal. O que eu faço? Eu tenho aqui, ó, aumentar ou diminuir casas decimais. Nesse caso eu quero diminuir as minhas casas decimais. Se eu quisesse aumentar, eu vinha para cá. Ok, gente? Então, aqui eu tenho a minha quantidade. E agora eu tenho o meu preço. Eu vou inventar aqui um preço, aqui um valor para cada um dos itens. Por exemplo, essa camisa aqui pode ser R$20. Essa outra camisa aqui eu quero que seja, vamos botar aqui 15,50, 15,45, vou botar um valor quebrado. 15,45. Enquanto aqui seja, talvez, sei lá, 55,20. E o outro aqui eu quero que seja, vamos botar aqui 85,30. 85,30. Agora não está com cara de valor, né, de dinheiro. Então o que eu vou fazer? Seleciono, venho aqui em formatação, contábil. Então eu tanto aprendi a tirar, né, quando ele identificar e identificar errado, quanto converter quando eu quero que seja de preço. Ok, já está começando a se formar aqui mais ou menos uma tabela. Vamos botar aqui as bordas, né, para ficar mais parecido. Vou selecionar aqui toda a minha tabela, que eu quero que seja. Selecionei aqui, vou botar aqui em Ribbon Página Inicial, bordas, vou botar todas as bordas. Já está começando a melhorar. Opa, aqui meu título principal ficou com uma parte que é a mais. O que eu posso fazer? Posso selecionar ele e mesclar mais uma vez. Primeiro tira a mesclagem, depois clico de novo, ele mesclou finalmente. Posso dar um tratamento melhor também, selecionando tudo, botando aqui umas bordas espessas, que já melhora um pouco a situação. Ou selecionar aqui também e botar bordas espessas nessa parte. Já estamos começando a caminhar aqui para algo interessante. Bem, gente, por enquanto o vídeo vai ficando por aqui. E só foi dar mais uma introdução para vocês de algumas ferramentas mais simples do Excel. Na próxima aula eu vou me aprofundar um pouco mais na ferramenta, em como utilizar ela, o que fazer com ela. Também algumas formulazinhas um pouco mais avançadas. Ok, gente? Vocês vão ver o quão o Excel ele é útil e
e facilita a nossa vida em vários meios, e vocês vão entender a importância dele no mercado de trabalho. Para aqueles meus alunos que estão agora entrando no módulo de Excel, a primeira atividade de vocês é vocês fazerem uma tabela como essa, que aí não precisa ser o nome, lógico, professor João, etc. Mas eu quero que vocês façam uma tabela maior, com 20 identificações. Como vocês viram aqui, é bem fácil, né? Você não precisa escrever de 1 a 20. Os itens podem ser outros além só de camisas, fica a escolha de vocês. Quantidade vocês escolhem, a mesma coisa com o preço. Eu quero que seja a tabela ali bem formatada e direitinha. Vocês salvem e depois na próxima aula nós vamos reaproveitar ela. Porém, eu quero que vocês já mandem a primeira versão dessa minha tabela que nós estamos fazendo hoje. Ok, gente? Para os meus alunos que não possuem computador, que não conseguem fazer atividade e que já preencheram o formulário lá, lembrem-se, se você não tem computador para fazer atividade, preencha o formulário que eu mandei lá no grupo. É de extrema importância, senão você não vai receber a pontuação. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro para todos os meus alunos. Bem, gente, para você que não fez, não tem atividade, não tem computador, né, não tem como fazer atividade, para ser mais exato, o relatório dessa semana vai ser um relatório com você explicando e pesquisando sobre o que o Excel, aonde que ele é utilizado, que empresas utilizam eles e como utilizam o Excel. Ok, gente? Esse vai ser o relatório para vocês me mandarem até a próxima aula. Okay? Vocês vão ter uma semana aí para fazer isso, é mais do que tempo de sobra. Peço que vocês usem a zona de comentários aqui para fazerem perguntas, utilizem lá o nosso grupo no WhatsApp para interagir e nós tentamos trabalhar um pouco em cima disso. Lembrando que sexta-feira, lá no Facebook, nós vamos ter uma live de dúvidas, então apareçam lá, marquem presença, vejam se você não tiver uma dúvida, talvez você vendo lá eu respondendo outras perguntas, te respondo uma dúvida que você nem sabia direito que tinha, né? Que você fala assim, caramba, não tinha pensado nisso. Então eu peço que participem. Okay? Fiquem também ligados lá no grupo do WhatsApp, que depois eu vou marcar uma live exclusiva do módulo, okay? Para a gente trabalhar junto em cima disso. Bem, gente, por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.